Você gosta de histórias? Crianças gostam muito, mas nós adultos também gostamos, não é verdade? Hoje nós vamos ver uma história muito conhecida, a história do homem mais forte do mundo, a história de Sansão. E nós vamos ver nessa história algo muito interessante. Muitas vezes as pessoas miram só no personagem Sansão. Há quem conte essa história falando dos erros dos pais de Sansão em sua criação. Outros olham para os erros do próprio Sansão. Mas hoje nós vamos olhar para os planos de Deus versus os nossos planos. Nós muitas vezes buscamos a Deus para pedir ajuda para a realização dos nossos sonhos. Será que isso é certo? Será que isso dá certo? Nós vamos ver nessa história, a primeira coisa é que a iniciativa é do próprio Deus. Nós vamos ver a história de Sansão contada na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16. A iniciativa foi do próprio Deus. No capítulo 13 de Juízes, verso 3, diz: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. E depois nós vamos ver isto se cumprindo. O próprio Deus, ele tem um plano, e ele diz que ele vai libertar o povo dele, que estava ali escravo nas mãos de povos inimigos. A iniciativa de tudo é de Deus. Deus está no controle da história da humanidade. Deus está no controle da história da minha vida, da história da sua vida. Então, a primeira coisa é a iniciativa é de Deus. A segunda coisa, o poder é de Deus. Sansão cresce, ele conhece uma mulher e quer se casar com aquela mulher. Os pais não concordam, porque aquela mulher não fazia parte do povo de Deus. Mas a Bíblia nos diz que os pais não sabiam que tudo isso é porque Deus estava agindo. No capítulo 14, verso 6, nós vemos que o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e Sansão enfrentou e matou um leão. E diz ali que ele rasgou o leão como se rasga um cordeiro, uma ovelha, como que se fosse fácil, não é? Mas o poder não é dele, o poder é do Espírito Santo que está sobre ele. E ele, desse fato, ele faz ali uma charada. E ele coloca essa charada e a futura esposa dele fica chorosa, querendo que ele conte a charada. E ele conta, e ela conta para os inimigos. E aí então Sansão perde a charada, perde a aposta, e aí ele vai, para pagar aquilo que ele prometeu, ele mata 30 asquelonitas, povo inimigo, para tirar as roupas, entregar e pagar ali a sua aposta. No capítulo 15, verso 14, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele feriu 1000 filisteus. Você pode imaginar uma pessoa só enfrentar 1000 soldados e matar e ferir e acabar com 1000 pessoas? O Espírito do Senhor estava sobre Sansão e ele sentiu tão cansado e com tanta sede que Deus fez um milagre e fez brotar água para que ele pudesse beber. Então, a gente percebe que toda a iniciativa é de Deus. E também todo o poder é de Deus. Para quê? O terceiro ponto.
é o plano de Deus se cumprindo. No capítulo 13, verso 25, diz: o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. O Espírito do Senhor estava ali sobre a vida de Sansão e começou a usar aquela vida para incitá-lo contra o exército inimigo de Deus. E no capítulo 16, o verso 18 e o verso 30, Sansão é pego porque ele conta, agora ele quis se casar com uma prostituta e ele conta todo o plano de Deus para a vida dele. Ele era um consagrado e como consagrado ele não cortava o cabelo, não bebia bebidas derivadas da uva, e ele se desnuda diante daquela mulher e aquela mulher conta para o povo inimigo, e o povo inimigo, então depois de Dalila ter cortado o cabelo dele, ele fica enfraquecido, o Espírito do Senhor não está mais sobre a vida dele. E aí então o povo inimigo captura ele, fura, vaza os 2 olhos, e aí então ele vai para a prisão. E o povo inimigo estava dando uma grande festa, e para se alegrar ainda mais, pediram para que os líderes chamassem Sansão, expusessem Sansão, e ele ali com os olhos cegos. Ele pede para Deus. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. E Deus concedeu. E ele então, no verso 30, disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que matou na sua vida. Ali, o último ato de Sansão, ele, no poder do Espírito Santo, ele põe as mãos sobre aquelas colunas e destrói aquele lugar. E Deus, então, cumpre o seu plano. Sabia que Deus tem planos para a sua vida e só Deus tem a maneira para realizá-los? O que nós devemos fazer? Nós devemos buscar a Deus, pedir para Deus: Deus, mostra os teus planos, dá-me poder para realizá-los. Senhor Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? As pessoas vivem correndo de um lado para o outro, buscando em realizações e se frustram. Conta uma história de que um senhor idoso, olhando para trás, relembrando o seu passado, ele disse para Deus: Deus, em tudo eu orei, pedindo para que o Senhor me abençoasse, mas olha só a minha vida. E aí ele ouviu a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, dizendo para ele: se você tivesse andado nos meus planos, você seria abençoado, porque os meus planos já são abençoados. Vamos buscar a Deus, vamos buscar conhecer quais são os planos, os sonhos de Deus para conosco. E assim, andando nesses planos, nós já seremos, já somos abençoados. Cristo Jesus, ele conquistou, ele destruiu o maior de todos os nossos inimigos, a morte. Ele ressuscitou, ele destruiu a Satanás, ele esmagou a cabeça da serpente. E ele tem o poder para nos fazer andar de acordo com a doce, maravilhosa vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Vamos buscar a Deus para conhecer qual é esta vontade? E eu me lembro que lá no Getsemane, um momento de muita dor para Cristo Jesus, ele orou por 3 vezes. E ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E na oração também do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, os teus planos, os teus sonhos. Nós precisamos, com seriedade, parar e buscar a Deus e conhecer os planos de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.